Estou começando mais um vídeo e irei falar sobre o inferno. Irei falar se as crianças vão para o céu ou para o inferno. Falarei do meu arrebatamento ao inferno. Irei falar do nascimento do inferno. Falarei dos efeitos que o fruto da ciência do bem e do mal causou no mundo espiritual. Irei falar do lago de fogo. Falarei sobre o despertar da verdade e como a minha ficha caiu. Irei falar da minha alma presa na região de cativeiro espiritual. Falarei da retaliação do mundo das trevas contra a minha vida. Irei falar do poder de Deus que vai além das quatro paredes. Falarei das guerras espirituais babilônicas. Irei falar de como a nossa vida é um sopro. Falarei do perigo das possessões demoníacas. Irei falar das coisas que atraem demônios e seus ataques espirituais. Falarei da conversão da minha família, que foram perseguidos por renunciar. Irei falar sobre ter vigilância contra aqueles que usam o nome de Deus para atacar as experiências. Falarei dos soberbos que não aceitam que Deus usa os seus servos diferentes dos seus pontos de vistas. Irei falar da guerra espiritual dentro da rede tecnológica de comunicação. Falarei das batalhas espirituais nas trincheiras. Irei falar de como a palavra de Deus aniquila as críticas e as teologias. Falarei sobre as dimensões celestiais. Irei falar sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Falarei do Jardim do Éden. Irei falar da batalha espiritual que começou quando os anjos caídos caíram em nosso planeta. Falarei sobre sonhos, visões e profecias. Irei falar sobre a dificuldade dos incrédulos de entender os mistérios de Deus. Falarei sobre os casamentos espirituais. Irei falar dos demônios andarilhos. Falarei de como agir no tempo certo de Deus. Irei falar sobre a perseguição do fim dos tempos. Falarei de como receber galardões cumprindo o mandamento do amor. Irei falar sobre como dar bons conselhos. Falarei do espírito convencedor dos pecados. Irei falar sobre as guerreiras do mundo espiritual. Falarei sobre não causar rebelião dentro da igreja. Vou começar a falar sobre o inferno. Antes de falar da minha experiência de arrebatamento ao inferno, eu vou responder algumas perguntas. Uma irmã me perguntou se eu vi vaidades no inferno. Eu não vi vaidades no inferno porque o demônio que me levou lá sabia que sou curiosa e queria fazer perguntas para ele. E para evitar as minhas desconfianças, ele não me levou na área das vaidades. As pessoas cobram no meu testemunho as vaidades, como se fosse o pecado mais interessante. Mas todos os pecados são terríveis. Se a pessoa não pecar pela vaidade, irá cometer outros pecados. É como se o testemunho perdesse a beleza por não falar que vi vaidade no inferno. Os pecados que eu não vi no inferno, eu revelei no meu testemunho desde o começo até agora. Um irmão me perguntou se eu vi falsos profetas no inferno. Eu disse a ele que não fui no vale deles. E o irmão ficou desinteressado em meu testemunho. Na internet tem tantos testemunhos de que viram falsos profetas no inferno e a maioria fala das vaidades. Então, se não achar no meu testemunho, irá achar em outros. As revelações de outros testemunhos também são impactantes e reais. Outra pergunta que me fizeram é se eu vi dinheiro, futebol e as roupas da moda no inferno. Eu disse que não vi, porque eu não posso aumentar e nem diminuir as coisas que eu vi. Eu não vi dinheiro no inferno e nem futebol.
Muitas coisas eu vi nas instituições do império de Satanás, mesmo que não visse no inferno. Mas mesmo sem ver o futebol, dinheiro, moda no inferno, essas coisas têm no inferno, porque são as raízes do mal. Tudo o que leva à idolatria, à avareza, ambição, luxos e acumulação de riquezas está no dinheiro e no futebol. Todas essas coisas nascem no coração do inferno antes de subir para a terra. Eu não vi essas coisas no inferno, mas quando se trata de coisas que corrompem as pessoas, tudo vem do inferno para a terra. As pessoas que foram ao inferno e viram aquilo que eu não vi, acredito nelas. Me perguntaram se eu vi mulheres adúlteras e prostitutas no inferno. Eu não vi, porque não me foi revelado. Eu fui em alguns cubos do inferno, que são os territórios de prisões das almas. Eu não andei pelo inferno todo. Então, vai ter coisas que eu não poderei falar, mas que podem encontrar em outros testemunhos. Tem pessoas que conseguiram percorrer o inferno pela metade, e já tem outras pessoas que só vão até a unha do inferno, ou seja, percorrem apenas um vale. Cada pessoa que é arrebatada ao inferno, Deus leva para um propósito. Para uns, Deus mostra uma coisa, e para outros, Deus mostra outras, porque nenhuma experiência é igual. Se Deus levasse todos para o inferno, somente para mostrar as vaidades, desprezando os outros tipos de pecados, é a mesma coisa de ignorar os outros pecados, como se fossem pequenos e não tivessem importância nenhuma para condenar. Me perguntam se eu vi crianças no inferno. Eu não fui no vale das crianças rebeldes. Quero falar que o inferno é um corpo gigante e tem todos os tipos de pecados em cada parte dele. O fato da pessoa não ter visto um vale de determinados pecados não significa que aquele pecado não exista no inferno. Eu não vi nenhum feiticeiro no inferno, mas não significa que não tenha no inferno. Eu não fui no lugar onde eles se encontram. O inferno é muito extenso em comprimento e largura, cuja extensão desse lugar é tão gigante que cabe alguns planetas dentro dele. Para ver todos os pecados da terra, tem que percorrer muitos lugares da imensidão desse lugar. Falarei se as crianças vão para o céu ou para o inferno. Teve alguns crentes que disseram assim para mim: não há criança no inferno, porque Jesus disse que delas é o reino dos céus, e todos os testemunhos que afirmam que viram crianças lá são mentirosos. Eu respondi para esses irmãos, em defesa daquilo que eu já conheço, dizendo assim: quando Jesus falou que aquelas crianças são do reino dos céus, ele estava se referindo apenas àquele pequeno grupo de crianças, usando-as como exemplo de purezas. Em nenhum momento Jesus generalizou, dizendo que todas as crianças são do reino de Deus, mas se limitou apenas àquele pequeno grupo de crianças, porque ele sabia que elas eram puras. Jesus jamais escolheria um grupo de crianças rebeldes para ser exemplo de pureza. Lembrando que naquele tempo o povo de Israel estava sob o domínio do Império Romano. Em todo o Império Romano existia povos idólatras que adoravam os ídolos de Roma. Se a cultura romana já era idólatra pela sua natureza, isso significa que as crianças romanas já nasciam aprendendo a adorar os ídolos, o que mancha a pureza delas. Hoje, o que mancha a pureza das crianças são os games, desenhos, filmes, seriados. Israel estava sob o domínio de Roma, que era o território deles. Naquele tempo, era errado dizer que todas as crianças pertenciam ao reino dos céus,
em um território romano tomado pela idolatria. Jesus sabia que tinha muitas crianças, cidadãs romanas, que já adoravam os ídolos e jamais iria generalizar, dizendo que todas as crianças pertenciam ao reino. Jesus escolheu um pequeno grupo de crianças inocentes para ser o exemplo de pureza em sua explicação. Ele não estava se referindo a todas as crianças do mundo. Existiam crianças do povo filisteu, midianitas, egípcios, sírios, que já nasciam na idolatria. Mas Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo santo. Então fica claro que as crianças que Jesus usou como exemplo de pureza eram do meio do povo de Israel, que, sabendo que a idolatria era pecado, proibia os seus filhos de adorar as imagens. Já os filhos dos egípcios, filisteus, midianitas, sírios, cananeus, romanos, são crianças que cresciam adorando imagens. Eles não tinham os 10 mandamentos que instruíam a não adorar as imagens. Afinal, a lei mosaica estava nas mãos do povo de Israel. Esses outros povos, antes da graça, estavam perdidos sem o manual da salvação. Nasciam no pecado da idolatria e ensinavam às crianças os mesmos caminhos. Então ficou claro que Jesus não poderia falar que todas as crianças vão para os céus, igual muitos crentes afirmam. A questão está na cultura da idolatria e sodomia que os outros povos ensinavam às suas crianças. E Jesus pegou aquele pequeno grupo de crianças puras no meio de uma multidão de crianças idólatras do Império Romano. Aquelas poucas crianças simbolizavam a Igreja Santa, que são poucas, que querem purificar as vestes e deixá-las brancas. Já a multidão de crianças idólatras do Império de Roma simbolizam as igrejas que não deixaram o pecado. As crianças de hoje são criadas em lares dos pais que discutem, bebem, fumam e frequentam lugares de festas mundanas e brigam com seus vizinhos, dando mau exemplo aos seus filhos. Essa é a herança que eles estão transmitindo aos seus filhos. Isso é a verdadeira maldição hereditária. Não há condições nenhuma das crianças que nasceram nesses lares serem salvas, porque estão aprendendo as obras do pecado através dos pais. A criança só vai para o céu se for pura e não aprender nenhuma prática do pecado. Se os pais conservarem a inocência da criança, evitando dela conhecer o pecado, ela é salva. Adão e Eva eram inocentes até comer o fruto da ciência do bem e do mal, e os seus olhos se abriram para o pecado e sentiram malícia ao ver a nudez um do outro. A tecnologia surgiu através desse fruto, e a mesma tecnologia tem corrompido as crianças. Elas, ao ver pornografias ou sensualidade na internet, têm o mesmo comportamento de Adão e Eva, que ficaram com malícia um do outro por causa da nudez. Assim como os olhos puros de Adão e Eva se abriram para o pecado ao comer daquele fruto, os olhos das crianças puras estão se abrindo ao assistir todas as formas de imoralidade. Adão e Eva eram puros e inocentes, mas ficaram maliciosos ao se alimentar do fruto proibido e foram expulsos do paraíso. E as crianças são inocentes, e ao se alimentar dos frutos proibidos, do sexo e de outros pecados que estão na tecnologia, perdem o paraíso, assim como Adão e Eva perderam. Eles foram expulsos do paraíso por perderem a inocência. E você que é pai, não deixe que o seu filho perca a inocência assistindo à imoralidade na televisão ou no celular. Mãe,
Se deixar o seu filho assistir essas coisas, ele já perdeu o direito de se salvar pela inocência e será julgado como um adulto. O que tem feito as crianças perderem as suas inocências são as coisas imorais na internet em geral, no YouTube, nos sites de filmes e desenhos, na Netflix, nos jogos de games e aplicativos de jogos, redes sociais e a televisão. Todas essas coisas têm corrompido os olhos, a mente e o coração e toda a alma das crianças. Essas coisas estão cheias de malícias e deixam a criança sabendo de muitas coisas ruins através de conteúdos que ensinam a morte, o roubo, o sexo, vícios, bruxarias e outras maldades. Tudo isso as crianças têm aprendido através da tecnologia, que no futuro elas serão as bruxas, prostitutas, assassinas e viciadas. Essas coisas são tão terríveis que até os adultos, ao assistirem, se tornam outras pessoas maldosas, porque os dardos malignos saem da tela e entram pelos olhos e pelos ouvidos. Se o crente que é santo assistir, se ele ficou anos purificando seus olhos e limpando as suas vestes, irá manchar de novo só de assistir a imoralidade. Ela vai ficar no seu coração. E a solução para as crianças que já se corromperam com a tecnologia é renunciar às coisas ruins, usar o celular, o computador para assistir as coisas de Deus. A criança que já perdeu a inocência por assistir muitas coisas ruins, elas têm que praticar o Evangelho para limpar os seus corações. Adão perdeu a sua inocência e transmitiu o pecado para a sua geração, até chegar em Moisés, e Deus deu a lei para eles não pecarem. Se Adão não tivesse perdido a sua pureza, Deus não teria entregue a lei mosaica a Moisés. E a criança é a mesma coisa. Perdeu a inocência, tem que ler a Bíblia, porque não se salvará mais pela sua pureza, mas pela palavra de Deus. Quando a criança nasce, ela é inocente e não sabe de nada sobre o que é bom ou o que é mal. E mesmo herdando o pecado original de Adão, ela será salva por não saber sobre o bem e o mal. Mas quando a criança começa a crescer, ela vai ficando esperta e curiosa. É nessa curiosidade que está o perigo. Eva, ao ouvir da serpente sobre fruto proibido, também ficou curiosa. E a criança tem que ser conservada da maldade pelos pais para garantir a sua salvação, até entrar na escola. Aí não tem como preservar a inocência da criança, por estar no meio de muitas crianças que são filhas e filhos de ímpios. O segundo passo é doutrinar a não fazer o que as outras crianças fazem. Falarei sobre o meu arrebatamento de espírito ao inferno. Nas outras vezes que eu fui nas instituições, estava invisível pela magia de encantamento. E depois fui ao mundo espiritual nas regiões de prisões, que não eram o inferno, porque quem tem as almas presas ali podem se salvar. Agora vou falar sobre a minha ida ao inferno pela primeira vez, quando eu era uma bruxa. Não tive essa experiência como uma serva de Deus, mas na bruxaria. Por isso que o demônio não me revelou os segredos do lugar. Hoje eu sei, porque ao me lembrar, eu tenho o discernimento. O demônio que apareceu a mim disse que iria me levar ao inferno para me mostrar as coisas que iriam vir para a terra, porque primeiro são criadas lá e sobem à terra. A respeito das pessoas que eu iria ver lá, o demônio disse que são todos os rebeldes, contrários à bruxaria. A forma como eu vi o inferno era um corpo estranho e escuro. E estranho
que está crescendo todos os dias para receber as almas. Sem esse crescimento, não é possível receber milhões de almas dentro do seu interior. Isaías 5,14. Portanto, o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmesuradamente. E para lá descerão o seu esplendor e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Esse versículo é a prova que o inferno se alarga quando recebe as almas. E também é um lugar que vem recebendo pessoas desde quando entrou o pecado na Terra. O planeta Terra só consegue suportar 8 bilhões de pessoas e consegue manter esse número e não ultrapassa, porque uns morrem e outros nascem para substituir os que já faleceram. Imagina se as pessoas não morressem e só nascessem. A Terra não teria mais lugar para ninguém, porque ela tem um limite de tamanho e suporta uma quantidade de habitantes e não pode ultrapassar para não causar desequilíbrio na natureza. Já o inferno, por ser espiritual, não tem um limite. Eu vi quanto os lugares cresciam e apareciam novos lugares para receber as almas. Lugares apareciam do nada, enquanto o corpo espiritual do inferno crescia em comprimento, largura e volume. Nesse versículo de Isaías 5,14, fala que o inferno tem se alargado em comprimento, largura e volume. Abriu sua boca excessivamente, além de sua forma normal, ultrapassando a forma habitual do seu tamanho, para receber todos os que desceram com seus esplendores e a multidão com seus orgulhos e se alegraram em seus pecados. Estão ali. O inferno está faminto para receber essas pessoas. Por isso que a sua boca se abriu demais, porque tem gula de se alimentar dessas pessoas. O inferno está aumentando o seu tamanho para criar espaços e receber os seus novos moradores. Esse corpo antigo e infernal, desde a fundação do mundo, recebe as almas e continua a receber nos dias de hoje. O inferno vem criando lugares em seu corpo para atender todas as demandas de almas que têm chegado